History Secrets. Durante muito tempo, as melhores universidades do mundo não estavam onde muitos imaginam. Elas não estavam nos Estados Unidos. No final do século XIX, o centro do conhecimento global estava na Alemanha. Era ali que se concentravam os maiores avanços científicos, os pesquisadores mais respeitados e a maior parte dos futuros ganhadores do Prêmio Nobel. A França vinha logo atrás, seguida pelo Reino Unido. A América, nesse cenário, praticamente não existia no mapa acadêmico. Mas algo começou a mudar. Os Estados Unidos passaram a investir de forma agressiva em universidades de pesquisa. Criaram estruturas inéditas, ampliaram financiamento e começaram a atrair talentos internacionais. E então veio um evento decisivo: a Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, os Estados Unidos não apenas emergiram como potência econômica e militar, mas também passaram a absorver uma quantidade massiva de cientistas europeus, especialmente alemães. Esse movimento alterou o eixo do conhecimento global. Gradualmente, as melhores universidades do mundo passaram a estar em solo americano. Harvard, Yale e Princeton. Instituições que não apenas produziam conhecimento, mas começavam a definir os critérios de poder dentro da sociedade. Com esse crescimento, algo parecia inevitável. Se mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior, a sociedade se tornaria mais igualitária. Mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Em 1940, apenas cerca de 5% dos homens nos Estados Unidos frequentavam a universidade. Hoje, esse número ultrapassa 35%. Um avanço impressionante. No entanto, ao invés de reduzir desigualdades, esse aumento coincidiu com um crescimento significativo da disparidade econômica. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de renda, disparou nas últimas décadas. Os Estados Unidos passaram a figurar entre as sociedades mais desiguais do mundo. E isso levanta uma questão inevitável: como uma nação mais educada se tornou também mais desigual? A resposta não está apenas na economia. Ela está na estrutura invisível que organiza o acesso ao poder. Outro indicador revela um fenômeno ainda mais inquietante: a mobilidade social. Na década de 1940, a maioria das pessoas vivia melhor do que seus pais. Havia a sensação de progresso contínuo, de que cada geração avançava um pouco mais. Mas esse padrão começou a desaparecer. Hoje, uma grande parte da população já não supera a geração anterior. O crescimento econômico continua, mas seus benefícios não são distribuídos de forma equilibrada. A riqueza se concentra, e se concentra de maneira extrema. Nos Estados Unidos, uma parcela significativa da riqueza total está nas mãos do 1% mais rico. Isso significa que, mesmo com o país ficando mais rico, esse crescimento não chega à maioria das pessoas. Ao mesmo tempo, outro fenômeno se intensifica: o custo da educação. As universidades, especialmente as de elite, tornaram-se cada vez mais caras. O acesso ao ensino superior passou a depender não apenas de mérito, mas também de capacidade financeira, direta ou indireta. E isso trouxe uma consequência silenciosa, mas devastadora: o endividamento estudantil. Nos Estados Unidos, a dívida estudantil se tornou um dos maiores fardos econômicos para os jovens. Diferente de outros tipos de dívida, ela não pode ser eliminada por falência. Ela acompanha o indivíduo por toda a vida. E, em muitos casos, ultrapassa gerações. Esse cenário cria uma pressão psicológica intensa. E começa a se refletir em outro indicador preocupante: a saúde mental. Curiosamente, estudos mostram que estudantes de classes média e alta apresentam índices maiores de depressão do que estudantes de baixa renda. Uma possível interpretação é que o sistema não apenas exige desempenho, mas impõe uma identidade baseada exclusivamente no sucesso. E quando esse sucesso falha, o impacto é profundo. Diante desse cenário, surge uma pergunta fundamental: o que exatamente criou esse sistema? A resposta remonta a duas figuras centrais: James B. Conant e Harry Chauncey. Conant,
Presidente de Harvard por décadas, foi um dos principais responsáveis por transformar a universidade em uma potência global. Ele introduziu o uso de testes padronizados, como o SEA, com o objetivo declarado de identificar talentos em todo o país. A ideia parecia meritocrática. Selecionar os melhores, independentemente de origem. Mas havia um detalhe estrutural. O sistema foi desenhado dentro de Harvard. E, inevitavelmente, passou a refletir os interesses de Harvard. Harry Chauncey, por sua vez, levou essa lógica ainda mais longe. Ao assumir um papel central na criação da Educational Testing Service, ele expandiu o modelo de avaliação padronizada para todo o país. IELTS, TOEFL, GRE. Testes que hoje definem o acesso às principais instituições do mundo. Juntos, esses dois homens ajudaram a consolidar o que hoje conhecemos como meritocracia moderna. Um sistema que promete igualdade de oportunidades, mas que, na prática, reorganiza o acesso ao poder. E os resultados são evidentes. Em 1940, cerca de 90% dos candidatos eram aceitos em Harvard. Hoje, esse número caiu para aproximadamente 5%. O acesso se tornou extremamente seletivo. E, ao mesmo tempo, extremamente poderoso. O fundo patrimonial de Harvard ultrapassa dezenas de bilhões de dólares. Uma riqueza comparável à de muitos países. E essa riqueza não é apenas financeira. Ela se traduz em influência. Graduados dessas instituições dominam posições-chave na sociedade. Política, economia, academia, justiça. A elite americana, em grande parte, passa por essas universidades. E, muitas vezes, nem percebe isso. Existe uma desconexão curiosa. Quando questionados, muitos membros dessas elites não reconhecem o próprio domínio. Acreditam que ocupam essas posições por mérito individual, sem perceber a estrutura coletiva que sustenta esse padrão. Isso levanta uma hipótese importante. O poder mais eficaz não é aquele que se impõe de forma explícita. É aquele que se torna invisível para quem o exerce. Mas o acesso a essas universidades não é o único fator. Existe um segundo nível, mais discreto, mais exclusivo. Dentro dessas instituições, existem clubes sociais e sociedades que funcionam como redes de influência. Em Yale, por exemplo, existe a famosa Skull Bonds, uma sociedade frequentemente associada a figuras de alto poder político e econômico. Em Princeton, clubes como o Ivy Club desempenham um papel semelhante. Esses espaços não são apenas sociais. Eles funcionam como ambientes de conexão estratégica. E, em muitos casos, moldam trajetórias de poder. Um exemplo emblemático ocorreu nas eleições presidenciais de 2004. George W. Bush e John Kerry. Ambos candidatos. Ambos membros da mesma sociedade secreta em Yale. Esse tipo de coincidência levanta questionamentos. Até que ponto o sistema político é realmente competitivo? Ou até que ponto ele opera dentro de um círculo fechado? Essas perguntas não têm respostas simples, mas indicam que o conceito de meritocracia pode ser mais complexo do que parecer, e talvez mais estruturado do que imaginamos. Existe um momento em que um sistema deixa de ser apenas eficiente e passa a se tornar autorreferente. Ou seja, ele não apenas seleciona os melhores. Ele passa a reproduzir a si mesmo. Nos Estados Unidos, esse fenômeno pode ser observado com clareza quando analisamos quem ocupa posições de poder. Um estudo publicado na revista Human Nature investigou a origem educacional da elite americana. Os resultados foram consistentes. Uma parcela desproporcional dessas posições é ocupada por graduados de um grupo muito específico de universidades. Harvard, Yale, Princeton, MIT, Stanford. A chamada elite acadêmica. Mas o dado mais intrigante não é apenas a concentração. É a percepção. Quando membros dessas instituições foram questionados sobre quantos de seus colegas também vieram dessas universidades, a maioria subestimou drasticamente esse número. Ou seja, eles não reconhecem a própria concentração de poder. Isso sugere algo mais profundo. Um sistema que se naturaliza, que se torna invisível. E justamente por isso, difícil de ser questionado.
Essa estrutura não apenas define quem sobe, ela também influencia como decisões são tomadas. Um exemplo claro disso pode ser observado na crise financeira de 2008. Naquele momento, o sistema econômico americano entrou em colapso. Bancos quebraram. Milhões de pessoas perderam suas casas. E o governo precisou agir rapidamente. Mas quem tomou essas decisões? Em grande parte, indivíduos formados nas mesmas instituições. Larry Summers, ex-presidente de Harvard. Timothy Geithner, formado em Dartmouth. Ambos com forte conexão com Wall Street. Eles lideraram a resposta econômica do governo. E optaram por uma estratégia específica: salvar os bancos. A justificativa era proteger a economia como um todo. Mas essa decisão gerou uma crítica inevitável. Se os bancos foram resgatados, por que os cidadãos comuns não receberam o mesmo nível de apoio? A resposta envolveu um conceito conhecido como risco moral. A ideia de que, se indivíduos não enfrentarem as consequências de seus erros, tenderão a repeti-los. Curiosamente, esse argumento foi aplicado de forma seletiva. Instituições financeiras foram salvas. Indivíduos comuns, em grande parte, não. Isso criou uma sensação de injustiça. E essa sensação não desapareceu. Ela se acumulou. Alguns anos depois, esse sentimento se manifestaria politicamente. Barack Obama foi eleito com a promessa de mudança. Ele representava para muitos a possibilidade de ruptura com o sistema. Mas sua equipe econômica era composta por membros do mesmo círculo institucional. Isso gerou uma percepção de continuidade, não de transformação. E ao longo do tempo, essa frustração encontrou outro canal. Donald Trump. Sua ascensão não pode ser compreendida apenas como um fenômeno isolado. Ela pode ser interpretada como uma reação. Uma resposta ao sentimento de que o sistema estava fechado. Que as regras do jogo favoreciam sempre os mesmos. E que a meritocracia, na prática, não era tão aberta quanto parecia. Essa interpretação não é absoluta, mas ajuda a entender a dinâmica de polarização que se intensificou nos últimos anos. Paralelamente a esse cenário político, existe uma dimensão menos visível: a dimensão psicológica. O sistema meritocrático não apenas organiza oportunidades, ele molda comportamentos. E, em muitos casos, identidades. Dentro desse modelo, o sucesso se torna o principal critério de valor. Notas, desempenho, resultados. Tudo passa a ser medido. E isso altera profundamente a relação com o aprendizado. Antes, o fracasso era visto como parte do processo. Uma etapa necessária para o desenvolvimento. Hoje, ele é evitado a qualquer custo. Porque falhar pode significar perder posição no sistema. Isso gera um efeito colateral importante: a redução da experimentação. Sem espaço para erro, não há espaço para descoberta. Sem descoberta, o aprendizado se torna superficial e orientado apenas para resultados imediatos. Além disso, o tempo individual também é afetado. A rotina de um estudante moderno é altamente estruturada. Escola, tarefas, atividades extracurriculares. Cada minuto é planejado. Isso reduz drasticamente o espaço para a reflexão, para pensar sem objetivo imediato, para explorar ideias sem pressão de desempenho. E essa ausência de reflexão compromete uma habilidade essencial: a capacidade de aprender de forma autônoma. Sem essa capacidade, o indivíduo se torna dependente do sistema. Ele aprende o que é necessário para avançar, mas não necessariamente para compreender. Outro efeito importante é a transformação da motivação. O aprendizado deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio para alcançar status, reconhecimento, poder. Isso cria um perfil específico de comportamento, mais utilitarista, mais orientado a resultados, e muitas vezes menos aberto ao questionamento. Porque questionar pode significar desviar do caminho esperado, e isso pode ter custos. Essa lógica também influencia a forma como professores atuam. Em um sistema altamente competitivo, avaliações se tornam centrais, e alunos passam a reagir diretamente a essas avaliações.
Notas baixas geram reclamações. Pressões institucionais aumentam. E, gradualmente, o espaço para ensino desafiador diminui. Porque desafiar implica risco. E risco não é bem-vindo em um ambiente onde tudo é medido. Diante de tudo isso, surge uma hipótese relevante. A meritocracia, ao invés de promover igualdade, pode estar reforçando desigualdades, não apenas econômicas, mas cognitivas. Em vez de formar indivíduos mais autônomos e críticos, o sistema pode estar produzindo perfis altamente adaptados e, ao mesmo tempo, limitados. Limitados pela própria estrutura que os recompensa. Essa não é uma conclusão definitiva, mas é uma leitura possível e, talvez, necessária, porque entender o funcionamento do sistema é o primeiro passo para questioná-lo e, eventualmente, transformá-lo. Existe uma ideia que raramente é questionada, a de que as pessoas mais bem-sucedidas são também as mais preparadas. Mas e se essa relação não for tão direta quanto parece? E se o sucesso, dentro desse sistema, depender de fatores que vão além da competência? Ao observar perfis altamente bem-sucedidos, surge um padrão curioso. Muitos deles carregam histórias de trauma, experiências intensas, situações limite. Não como exceção, mas como recorrência. Uma possível interpretação é que essas experiências funcionam como combustível, transformam dor em impulso, pressão em produtividade e, em alguns casos, fragilidade em desempenho extremo. Mas isso levanta uma questão delicada. Esse tipo de sucesso é sustentável? Ou ele cobra um preço invisível? Um exemplo ilustrativo ajuda a entender essa dinâmica. Johnny Kim, ex-integrante das Forças Especiais, médico formado em Harvard e astronauta da NASA. Um perfil que representa, quase perfeitamente, o ideal de excelência do sistema. Mas por trás dessa trajetória existe uma história marcada por violência familiar, trauma profundo e um processo de reconstrução pessoal. Isso não invalida suas conquistas, mas sugere que, muitas vezes, o desempenho extraordinário não surge apenas de talento ou disciplina. Ele pode ser resultado de uma adaptação às circunstâncias extremas. E isso muda a forma como interpretamos o conceito de mérito. Outro ponto relevante é a consistência ideológica dessas figuras públicas. Muitos líderes contemporâneos apresentam mudanças significativas de posicionamento ao longo do tempo. J.D. Vance, por exemplo, inicialmente criticava duramente Donald Trump. Posteriormente, passou a apoiá-lo. Essa mudança pode ser interpretada de diferentes formas: estratégia política, adaptação ao contexto, ou a ausência de convicções profundas. Essa última hipótese é controversa, mas levanta uma reflexão importante. Até que ponto o sistema incentiva a autenticidade? E até que ponto ele recompensa a adaptação? Se o principal objetivo é alcançar o sucesso dentro de uma estrutura específica, faz sentido que indivíduos ajustem seu discurso para se alinhar com o que é esperado. Isso não significa necessariamente falta de caráter, mas indica um ambiente onde a coerência pode ser secundária em relação à eficácia. E isso reforça a ideia de que o sistema não apenas seleciona talentos, ele molda comportamentos. Ao longo do tempo, esses padrões começam a gerar consequências coletivas. Uma delas é o aumento da desigualdade. Outra é a fragmentação social. Divisões políticas mais intensas. Conflitos ideológicos mais frequentes. E uma sensação crescente de desconexão entre diferentes grupos da sociedade. Essa fragmentação não surge de forma espontânea. Ela pode ser resultado de um sistema que concentra poder e recursos em uma parcela muito pequena da população. E que, ao fazer isso, cria distâncias difíceis de atravessar. Além disso, existe um efeito menos visível, mas igualmente importante: a transformação do conceito de sucesso. Antes da consolidação da meritocracia moderna, o sucesso estava associado a valores como curiosidade, abertura e capacidade de aprender com o erro. Fracassar não era um problema. Era parte do processo.
um mecanismo de aprendizado. Hoje, essa lógica foi invertida. O fracasso passou a ser evitado, porque ele impacta métricas, notas, indicadores e, consequentemente, oportunidades. Isso cria um ambiente onde errar deixa de ser aceitável. E sem erro, não há experimentação. Sem experimentação, não há inovação real. Outro elemento fundamental é o tempo. O tempo para pensar, para refletir, para simplesmente existir sem um objetivo imediato. Esse tempo está desaparecendo. A rotina moderna, especialmente em ambientes altamente competitivos, é estruturada ao extremo. Cada atividade tem um propósito. Cada ação tem uma meta. E isso reduz drasticamente a possibilidade de introspecção. Sem introspecção, o indivíduo perde a capacidade de se compreender. E sem essa compreensão, o aprendizado se torna superficial, reativo, condicionado. Esse conjunto de fatores contribui para um cenário paradoxal. Pessoas altamente qualificadas, com acesso a recursos, com trajetórias impressionantes, mas, em muitos casos, desconectadas de um propósito mais profundo. E isso pode explicar por que, apesar do aumento de oportunidades, os índices de ansiedade e depressão continuam crescendo, especialmente entre jovens. A pressão por desempenho constante, a ausência de espaço para erro e a necessidade de validação contínua. Tudo isso cria um ambiente psicologicamente exigente e, em alguns casos, insustentável. Diante desse quadro, surge uma conclusão provocativa. A meritocracia, como sistema, pode estar produzindo resultados eficientes, mas não necessariamente saudáveis. Ela organiza, seleciona, recompensa, mas também limita, pressiona e, em certos aspectos, distorce. Essa não é uma rejeição total do modelo, mas uma análise de suas consequências. E talvez o ponto central não seja abandonar o sistema, mas compreendê-lo, identificar suas falhas e reconhecer seus limites, porque apenas assim é possível buscar alternativas, mesmo que parciais, mesmo que imperfeitas. Cardinal A documentário. Bloco 4. Se o sistema não pode ser facilmente mudado, então a pergunta muda de direção. O que um indivíduo pode fazer dentro dele? Essa não é uma questão simples. Porque reconhecer as limitações de uma estrutura não significa escapar dela, mas talvez signifique interagir com ela de forma diferente. Uma possível resposta começa com uma mudança de perspectiva. O sucesso, como definido pela meritocracia, está profundamente ligado a reconhecimento externo. Notas, títulos, instituições, status. Mas existe outra forma de definir sucesso. Uma forma menos visível. E talvez mais difícil de medir. O desenvolvimento interno. A capacidade de aprender continuamente. De se adaptar. De refletir. De construir sentido a partir da própria experiência. Antes da consolidação desse modelo atual, havia uma compreensão mais orgânica do aprendizado. Ser mente aberta era essencial. Reconhecer que não se sabe tudo. Fazer perguntas. Ouvir. Observar. Esse tipo de postura criava espaço para crescimento real. E, dentro desse processo, o fracasso desempenhava um papel central. Ele não era evitado. Era utilizado. Como ferramenta. Como sinal. Como ponto de partida para a reflexão. E essa reflexão levava a algo fundamental. Resiliência. A capacidade de continuar, de ajustar, de evoluir. Esse ciclo, erro, reflexão, adaptação, era, em muitos contextos, a base do desenvolvimento pessoal. Mas esse ciclo foi enfraquecido, porque o sistema atual não recompensa esse tipo de processo. Ele recompensa resultados imediatos, performance mensurável, indicadores objetivos. E isso cria um conflito entre aprender de verdade e parecer competente.
Quando a aparência de competência se torna mais importante do que o aprendizado real, algo se perde. A curiosidade diminui. O risco é evitado. A exploração é substituída por repetição eficiente. E, com o tempo, o indivíduo se torna altamente funcional, mas menos criativo, menos questionador, menos livre. Outro efeito importante é a transformação da identidade. Quando alguém passa por instituições altamente prestigiadas, existe uma tendência natural de associar valor pessoal a essa experiência. Eu fui para Harvard. Eu fui para Yale. Essas frases carregam peso e, em muitos casos, geram uma sensação de superioridade, mesmo que implícita. Mas essa associação pode ter um efeito colateral. Ela reduz a disposição para aprender. Porque, se você acredita que já chegou ao topo, por que continuar questionando? Além disso, surge uma lógica utilitarista. O conhecimento passa a ser avaliado não pelo que ele é, mas pelo que ele proporciona. Se algo não contribui diretamente para o sucesso, ele perde valor. Isso limita o campo de interesse, reduz a diversidade de experiências e empobrece o processo de aprendizado. Outro ponto crítico é a relação com o tempo. Em um sistema orientado por desempenho, cada minuto precisa ser produtivo. Mas o aprendizado profundo não acontece apenas em momentos produtivos. Ele acontece também no ócio, na pausa, na contemplação, na ausência de objetivo imediato. Quando esse espaço desaparece, algo essencial também desaparece. A capacidade de pensar de forma independente. Diante disso, uma alternativa começa a se delinear, não como solução definitiva, mas como estratégia possível. Aprender fora do sistema. Ou, pelo menos, além dele. Isso não significa rejeitar completamente instituições formais, mas significa não depender exclusivamente delas. Buscar conhecimento de forma ativa, autônoma, curiosa, desconectada de métricas imediatas. Esse tipo de abordagem exige disciplina, mas também exige coragem, porque implica aceitar o fracasso, aceitar a incerteza e, muitas vezes, seguir caminhos que não são reconhecidos pelo sistema. Mas pode oferecer algo que o sistema não entrega com facilidade: a autenticidade. Outro aspecto importante é a redefinição de sucesso. Se o sucesso deixa de ser apenas status e passa a incluir crescimento pessoal, aprendizado contínuo e coerência interna, então as escolhas também mudam. O foco deixa de ser apenas chegar e passa a ser como chegar. E, talvez mais importante, por que chegar? Essa mudança não elimina as pressões externas, mas altera a forma como elas são interpretadas. E isso pode reduzir o impacto psicológico do sistema, porque o valor pessoal deixa de depender exclusivamente de validação externa. No entanto, essa abordagem também tem limitações. Ela não resolve desigualdades estruturais, não altera a concentração de poder e não elimina barreiras institucionais, mas oferece algo que está ao alcance do indivíduo: consciência. E a partir dela, escolha. Talvez esse seja o ponto central. Não se trata apenas de criticar a meritocracia, mas de entender como ela funciona, como ela influencia decisões e como ela molda expectativas. Porque, ao compreender essas dinâmicas, torna-se possível navegar por elas com mais clareza e, em alguns casos, com mais liberdade. A questão, então, permanece em aberto. Se o sistema não muda facilmente, e se suas consequências já são visíveis, qual é o papel de quem participa dele? Aceitar, adaptar ou transformar? Talvez não exista uma única resposta, mas a reflexão por si só já é um ponto de partida. Ao longo deste documentário, exploramos evidências, relatos e descobertas que tentam explicar esse evento histórico. Mas uma pergunta continua sem resposta:
Se tudo aconteceu exatamente como acreditamos, então por que existem tantos registros contraditórios? Por que certos detalhes parecem ter desaparecido da história oficial? Talvez porque esse mistério ainda não tenha sido totalmente resolvido. E, talvez, ainda existam pistas, esperando para serem descobertas. Este foi History Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.